sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal, caso você seja novo por aqui. Eu sou a Amanda, este é o Mande MA. Estamos bem próximos do Halloween e como eu não li nada de terror este ano praticamente, eu queria aproveitar essa última semana antes do Halloween pra tacar-lhe pau no negócio e ler o máximo de livros de horror, suspense e terror aí que eu posso. E a proposta aqui vai ser ler estes livros durante o período da noite e gravar aqui pra vocês. Então talvez assim a gente assista uns videozinhos juntos, faça umas coisas mais de Halloween assim, espero que vocês gostem. Eu estou lendo este aqui, que é o Bunny, da Mona Wad. E este livro é um livro assim que é sempre recomendado nas listas de suspense e horror assim, e de Dark Academia. E parece que ele é um livro assim super esquisito. E eu li por enquanto só aquela prévia, sabe? Que o Kindle disponibiliza antes da gente comprar. E aí eu já tô gostando bastante da história, da escrita da protagonista. E basicamente é uma coisa meio Heathers, Meninas Malvadas, só que com um culto no meio. Então a gente tem essas meninas que se denominam de bunnies, né? São as coelhinhas. E aí elas estão ali envolvidas em umas coisas meio macabras e a gente vai começar a descobrir isso. Então já é uma leitura assim que realmente bem dentro da minha zona de conforto e eu tô super empolgada pra começar a fazer. Em seguida eu tenho dois livros aqui que eu queria ler também. O primeiro é o Saboroso Cadáver, que antes ele era Tender is the Flesh, que eu salvava ele em inglês até eu descobrir que ele tinha vindo pro Brasil nessa edição maravilhosa da Dark Side. E ele é todo lindo de capa dura, como, né, todas as edições da Dark Side são, assim, super caprichadas, primorosas, com umas ilustrações dentro. E, basicamente, a sinopse dessa história é um mundo, um futuro aí distópico, onde um vírus infectou todos os animais, assim, e aí as carnes dos animais se tornaram impróprias para consumo humano, e os seres humanos foram obrigados a começar a criar seres humanos para serem consumidos. Basicamente isso. E realmente parece ser super macabro, o tipo de coisa que eu tava guardando pra ler no Halloween, porque eu achava que seria bem interessante mesmo de fazer essa leitura durante esse período. Agora que eu vi que essa capa, que eu achava que era um lobo, não sei porquê, mas agora que eu vi que na verdade é tipo um boi, né? O que faz muito mais sentido em relação à sinopse. Enfim. E por último, outro livro que eu quero ler. Eu acabei de fazer um unboxing desse livro lá no meu Instagram. Eu vou deixar o meu Instagram aqui embaixo e na tela também. Então vai lá me seguir e assistir esse unboxing que eu trouxe alguns livros novos de editoras que foram enviados pra mim. Então tá super legal também. Mas é o Viralizou, do João Julián e do Igor Verde. Eu lembro quando eu vi a primeira vez essa capa sendo divulgada no Twitter pelos autores e eu surtei. Eu tenho essa coisa assim com zumbis, eu não sei explicar, mas o meu tipo favorito de história de suspense, terror e de Halloween assim são zumbis. Eu fico muito, eu não sei, eu fico muito interessada assim em ver como que as pessoas agiriam durante o apocalipse zumbi. É um negócio no Rio de Janeiro com funk no meio, e aí eu tô super curiosa pra saber o que eles vão fazer. Parece que é um livro que foi escrito especificamente pra mim, então eu tô realmente muito ansiosa pra ler. Aqui atrás tá literalmente escrito: o apocalipse chegou, funk, fofoca e um Rio de Janeiro zumbi. Não posso querer nada mais. E sem dizer, né, que essa capa é maravilhosa. E quando eles enviaram o livro, deixa eu ver se tá aqui. Olha que coisa mais linda. É um pôster escrito bumbum, cara, com um Rio de Janeiro atrás. Eu vou ter que moldurar esse negócio e colocar no meu quarto, entendeu? Eu vou deixar aqui embaixo o link de todos os livros. E caso você compre através desse link, você vai estar ajudando o canal, porque eu recebo uma pequena comissão e você não tem que gastar nada mais com isso, além do valor do livro lá na Amazon mesmo. Vamos lá, porque a gente tem muita coisa legal pra ler e eu tô super empolgada e eu estava morrendo de saudade de ler coisas de terror.
de ler o Bunny, que eu já tinha começado a ler lá no Kindle. O meu Kindle tá sem bateria, então ele meio que escolheu pra mim. E aí eu tenho que ler um dos 2 livros físicos que eu tenho, que são o Tender is the Flesh, Saboroso Cadáver, ou Viralizou. E aí a ideia aqui é ler o Saboroso Cadáver primeiro, porque eu acho que ele vai ser mais pesado. Acho não, eu tenho bastante certeza de que ele vai ser mais pesado. E deixar pra ler o Viralizou, pra dar uma refrescada no paladar, assim, uma ressuscitada depois de ler uma coisa mais pesada. E aí a gente termina com o Bunny, que eu acho que vai ser o que eu mais vou gostar desses 3. Na verdade eu tô com esperança de que eu vou gostar dos 3, mas eu acho que o Bunny vai ser meu favorito. Que eu vou gravar. Só um minutinho. Malcolm. O Franklin tá super ativo porque agora são 00:24 e esse é o horário que ele fica maluco. E aí eu queria falar 2 coisas. A primeira é que eu esqueci que hoje sai o álbum novo da Taylor Swift. E eu estou surtada. Eu vou ouvir as músicas agora à noite, assim que sair. Mas acho que pelo fuso horário deve sair tipo 1h, 2h da manhã. Então eu não sei se eu vou estar acordada ainda. Em segundo lugar, acabei o primeiro capítulo. E aí já fiz 2 marcações e já tenho algumas considerações. A primeira consideração é que ele fala como que as palavras, elas têm um impacto. Então ele começa falando do abatedouro, né? E aí ele se policia e fala, eu não posso falar essa palavra. Poderiam prendê-lo por falar isso, poderiam inclusive enviá-lo ao matadouro municipal e industrializá-lo. Automaticamente a gente percebe que toda essa questão é um livro que vai tratar essa questão do consumo de carne para mostrar que isso é uma questão econômica e política, não é uma questão de nutrição, não é uma questão de qualidade de alimentação, é uma questão política. E aí ele vai falar também que em alguns países os imigrantes começaram a desaparecer em massa. Imigrantes marginais pobres foram perseguidos e talvez sacrificados. A legalização foi levada adiante quando os governos foram pressionados por uma indústria bilionária. O expurgo trouxera outros benefícios atrelados: redução da população, da pobreza e oferta de carne. Os preços eram altos, mas o mercado crescia em um ritmo acelerado. Então é aquela coisa, né? Os ricos não querem abrir mão de comer carne, os pobres vão se fudendo, que eu acho que essa questão da superpopulação, ela é tão relevante, incrível, ela é tão relevante e faz tanto sentido pro que a gente tá vivendo hoje em dia, que eu acho que é o fator de distopias, né, é o problema de distopias que deixa as histórias o mais crível. Assim, seguindo pelo que o Thanos fala, assim, que se a população do mundo diminuísse, realmente a qualidade de vida das pessoas ia aumentar. Vamos diminuir a população como? É bem interessante. E é isso, eu queria fazer essa pausa aqui pra falar um pouco sobre esse primeiro capítulo. Que eu gravo um vlog pro canal, eu penso assim, nossa, eu tô aparecendo muito cagada na frente da câmera. Da próxima vez, eu vou tentar aparecer mais arrumadinha, mais bonitinha. E de alguma maneira a gente sempre volta pra isso aqui, eu fico impressionada. Acho que agora melhorou um pouco, né, o clima de Halloween. Liberdade ou solidão? A mulher que passa sexta-feira à noite
no chão do próprio quarto lendo. Acabei de voltar da academia e eu estou morrendo de dor nas costas, porque hoje eu aumentei o peso no meu treino de pernas e aí a minha lombar não gostou muito. Mas à tarde, como vocês viram, eu fui num café ler. E aí ontem à noite, gente, eu capotei. Eu tava tentando esperar dar 1h da manhã, porque ia sair o álbum da Taylor novo, pra poder tentar ouvir de madrugada. Mas assim, eu não sei o que aconteceu, gente. Eu pisquei e acordei de manhã. E aí eu estou no momento na página 60 de Saboroso Cadáver, mais ou menos aqui. Cara, eu não sei explicar o tanto que eu tô amando esse livro. Quem já acompanha o canal há um tempo já sabe que eu gosto muito desse tipo de livro, assim, mais bizarro, assim. Em inglês tem a palavra que é o gruesome. Eu não sei exatamente como traduzir isso pro português, assim. Essa coisa pesada, carnal, assim, da coisa mais... Do terror, assim, mais nojento, com sangue, com tripas e tal, que eu já falei várias vezes. E ele entra muito nessa categoria, assim, do bizarro, sabe? Ele traz... Primeiro que ele é super rápido, assim, mesmo... Eu tô na página 60, mas é porque eu não sentei durante muitos minutos pra ler, né? Porque ontem eu dormi e à tarde eu tava no café. Mas quando eu sento pra ler, assim, ele flui super bem. A narrativa dele é muito interessante. Ele é em terceira pessoa. É uma terceira pessoa muito, muito diferente, assim. Não é tipo assim, fulano de tal fez isso e foi lá. Aí o fulano falou tal coisa e... Depois o fulano... Não é assim. É tipo, entram na zona dos boxes, porém fica na sala de descanso que tem o janelão. Saíram para comemorar quando a filha mais velha... Pede aos candidatos para subirem. Tipo, ele não fica constantemente afirmando o protagonista, assim. E aí no início foi até um pouco confuso de começar a pegar o tranco disso, mas depois ficou uma leitura super interessante. E já tem muitas coisas que eu marquei aqui do lado, muitas frases, muitas coisas interessantes dentro da construção de mundo, assim, que a Agustina Basterrica tá criando aqui, e como que ela tá criando esse mundo e dando esse plano de fundo, assim, de como que a desigualdade tá tendo esse papel importante. As pessoas perderam a noção, né, do ético e do moral. Então tem uma parte aqui muito interessante, que uma menina fala assim, quando eu morrer, alguém vai vender a minha carne no mercado clandestino. Algum desses parentes distantes e horríveis que eu tenho. Por isso fumo e bebo, para que o sabor da minha carne seja amargo e ninguém desfrute da minha morte. E aí aquela coisa de, tipo assim, o pessoal que tá, tipo, no fundo da pirâmide alimentar, literalmente, né, porque as pessoas vão ser comidas, né, o pessoal que tá ali no fundo, né, da sociedade, eles não tem muito como lutar contra isso, e aí o tipo de protesto que eles podem fazer são isso. Teve outro momento também, ele mergulha um pouco na questão racial, porque tem toda uma questão de que um tipo de carne é mais valioso do que outro. Pelo que deu pra entender até agora, as pessoas brancas, né, a carne branca é mais cara do que a carne negra, por exemplo, ou da carne latina e tal. E aí também entra essa questão. Mostra muito como que a nossa moral, né, como a moral da sociedade, ela se dobra às vontades dos ricos e de quem tá nas camadas superiores da sociedade. Então aqui a gente tem um mundo que tem canibalismo, mas possuir escravos é proibido. E aí ele conta que, gente, eu tô falando isso aqui da página 45, é bem do início do livro, eu acho que não é um spoiler. Mas ele falando assim, lembra o caso de uma família que foi denunciada e processada pela posse de 10 fêmeas que trabalhavam em uma oficina clandestina. Estavam marcadas, compraram-nas em criadouro e as treinaram. Sacrificaram todos eles no matadouro principal. Fêmeas e a família se transformaram em carne especial. A escravidão é barbárie, mas o canibalismo não, né? Então, como que essa moral, assim, ela se desdobra, assim, né, pra poder justificar as vontades dos ricos. E como nem sempre a lei é moral, né? Nem só a escravidão é barbárie, mas não é só porque o canibalismo é liberado que ele também tá certo. E é isso, gente. Vamos ler mais um pouco, porque pra fingir que a gente lê mesmo. Vou te contar uma coisa, viu? Se até o final desse livro eu não virar vegana, eu vou ficar muito surpresa. Tem uma cena aqui que é uma descrição super detalhada deles, tipo, matando, né, a carne no frigorífico. E eu acho que eu tô um pouco traumatizada, assim, realmente. Eu não sei se eu vou continuar comendo carne depois disso aqui. Agora são 1h30. Deixa eu parar assim.
E cheguei à página 124 de Saboroso Cadáver. E está faltando só um restinho pra terminar. E aí eu acho que eu vou terminar amanhã de manhã, porque eu tô com muito sono. Mas deu pra ler bastante coisa até hoje. Muito pequeno. Bom dia, hoje é domingo. Ontem à noite eu tive uma festa fantasia, aí eu não gravei nada. Vou só deixar aqui minha fantasia, que foi fantasia de Shell, de Caminho para Eldorado, que é um filme de animação que eu amo, da DreamWorks. E eu fiquei muito feliz que muitas pessoas me reconheceram, pessoas me pararam na festa pra falar... Olha quem chegou. Ah, você tá vestida de Shell, da menina de Eldorado? Sim, é ela mesmo. E eu achei super legal. Mas enfim, ontem eu cheguei meio mais ou menos, assim, em casa, meio tristinha, assim. Acordei hoje meio tristinha e descobri que era TPM. Eu queria um dia bem, sabe? Um dia bem tranquilinho, bem calminho, fofinho, em casa. Ontem, antes de sair, eu acabei Saboroso Cadáver. Eu queria muito entender... O Franklin tá cheirando o tripé aqui que eu tô usando novo. Que isso, mamãe? Que é esse negócio doido que você tá usando? Mas enfim, quando eu fui olhar no Goodreads, a média de avaliação dele tava tipo 3.8, 3.6, uma coisa assim. Tanto no Goodreads quanto no Scooby. Já comecei a criar um burburinho aqui dentro da minha cabeça. Tô fora de foco, mas eu não queria mostrar a bagunça ali atrás. Isso aqui é bagunça dos bichos, tá? Eu queria entender por que as pessoas deram notas baixas pra ele. Hoje em dia, eu acho que a gente tem muito uma discussão, principalmente pra quem aí tá no Twitter, e dessa questão de qual que é a responsabilidade do autor de escrever um livro que tenha que te ensinar moral. Qual que é o dever do autor, sabe? O autor tem o dever de escrever personagens que têm uma boa moral. O autor tem o dever de te mostrar o que é certo e errado. Ele tem o dever de só mostrar o que é certo. E eu acho que essa discussão vem muito com essa história aqui, né? Porque é um livro que a Augustina escreveu pra fazer uma crítica à desigualdade social, pra fazer uma crítica ao capitalismo, pra fazer uma crítica a governos, pra fazer uma crítica ao nosso senso de moral e como que a gente aceita qualquer coisa se essa coisa for normalizada. É um livro assim que tem umas críticas muito profundas e ele tem cenas muito pesadas, mas são cenas pesadas pra ela conseguir basear, né, essa crítica que ela tá trazendo aqui. E aí até quando que as pessoas dão notas baixas pro livro porque elas acham que a autora pensa dessa maneira? Eu não sei, porque também é uma coisa muito exorbitante, né? Tipo assim, essa sociedade que ela criou é uma sociedade muito exagerada. A última frase desse livro, assim, foi... Meu queixo caiu, eu fiquei embasbacada, assim, automaticamente 5 estrelas. Eu adoro uma boa distopia. Eu adoro um livro que traz essas discussões um pouco mais profundas. E eu gosto de um protagonista que é questionável. E me lembrou muito 1984. Lógico que em 1984 a gente tem um governo totalitário vigilante, assim. E aqui, essa vigilância, ela é muito mais social, sabe? Ela é muito mais da questão de... Não que igual em 1984 você vai ser arrastado e vai ser torturado, preso e tal. Mas no sentido de que, tipo, todo mundo tá seguindo nesse caminho e pensando dessa maneira. E como é que você vai pensar de uma maneira diferente? Como é que você vai sair dessa linha se... O tempo todo as pessoas estão ali te falando o que é certo, o que é errado, o que é normal, o que não é. E a gente não vê outras pessoas questionando, né, o certo e o errado. E o nosso próprio protagonista, ele é questionável. Enfim, é uma história, assim, é um livro maravilhoso. Pra mim, 5 estrelas, um dos melhores do ano. Queria conversar com pessoas que deram notas baixas. Depois eu vou ler umas avaliações, assim, no Goodreads pra ver o que as pessoas estão falando. Mas pra mim, isso aqui foi excelente, muito bom. E como isso aqui realmente foi muito pesado, muitas cenas muito pesadas, assim, tudo, tá, gente? Aviso de gatilho de um monte de coisa. Um negócio, assim, se as pessoas comem outras pessoas, você imagina outras coisas que elas fazem umas com as outras. Então, assim, violência, abuso sexual, venham com cuidado, tá? É um livro pesado e tem cenas gráficas e cenas pesadas. Dito isso, vamos então para Viralizou, do João Julián e do Igor Verde. A classificação desse livro também é 18 anos, então eu não sei aí muito bem o que esperar, se realmente vai ser um livro tranquilo. Eu acho que vai ser um livro pesado, mas com pelo menos um toque de humor, assim, que eu acho que é o que eu tô precisando no momento. Hoje tá nublado, é domingo, né? E hoje tá nublado, e eu queria muito ir ler na Praça do Papa. Só que eu não sei se eu vou arriscar sair e pegar uma chuva. Então eu vou começar a ler aqui, eu vejo o que eu vou fazer com o passar do dia. Dá pra ler tudo hoje? Não sei, vamos ver, mas vou começar a ler agora.
já estou extremamente impactada com a escrita desse livro. Rola aqui uma coisa que eu vejo outros autores nacionais tentando fazer, e até gringos também, mas eu acho que isso fica mais óbvio, assim, quando a gente tá na nossa língua materna, assim, quando o autor escreve na nossa língua materna, que as pessoas tentam colocar coisas abrasileiradas, né, e tentam fazer uma linguagem mais engraçadinha, assim, e muitas vezes não funciona, fica uma coisa forçada, assim, mas assim, eu tô na página 8, né, mas teoricamente é a página 2 do livro, assim, e cara, eu já tô apaixonada pela escrita, é muito engraçadinho, assim, mas é de um jeito muito, muito crível, sabe? De um jeito muito legal de ler. Será que esse livro vai virar um favorito? Ai, a expectativa lá em cima, né? Tudo bem. Eu preciso dizer, tem uma coisa muito especial e muito legal de ler uma história com personagens brasileiros que é um nível de satisfação que dá, assim, de compreensão que a gente não tem com o livro gringo, né? Eu leio muito livro gringo, aos poucos ainda tô tentando mudar essa realidade, assim. Tem uma cantora meio influencer, assim, nesse livro. E aí tipo assim, porque o influencer brasileiro, ele não é igual um influencer gringo, né? É diferente, assim. E aí, tipo assim, umas coisas, tipo, eles descrevendo, né? O rapaz tinha o cabelo crespo cortado curto, bem aparado na base, brinco na orelha, lente nos dentes que transformavam seu sorriso em um verdadeiro holofote de luz azulado. Que, tipo assim, pra mim, eu acho que esse é o marco número 1, assim, de saber quando uma pessoa virou uma influencer subcelebridade pós-BBB, que é quando a pessoa coloca lente de contato no dente, fica aquele sorriso falso, branquelo, assim. Isso é muito Brasil core, sabe? E aí é muito engraçado. Cara, já tem umas cenas aqui que eu li, tipo, que eu ri. Que eu li. Que eu ri alto, assim, então, tipo, eu tô amando essa leitura, sério. Meu Deus. Sensacional, tô impressionada. Em vez de assistir o Pânico, eu acho que vou assistir esse outro aqui, que é mais recente. E eu nunca vi. E eu tava muito ansiosa. Esse X aqui, ó, tá vendo? É tipo um de terror mais gourmet, entendeu? Ele vai ali pra aquela... Acho que pra aquela vibe mais a bruxa, Midsommar. Ele vai pra esses cantos, assim. Acho que eu vou gostar mais. E é um slasher, né? E, inclusive, ontem na festa que eu fui, minha amiga se vestiu dessa protagonista. E tinha uma outra menina vestida dela também. Achei legal. Finalmente, eu tenho uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que eu acabei viralizou do João Julião e do Igor Verde. A má notícia é que não vai dar pra ler Bunny nesse vlog, que significa que vai ficar. Ou durante a semana eu vou lendo e conto pra vocês no Instagram o que eu achei, ou ele vai aparecer em outro vlog. Eu não vou dar nenhuma certeza porque eu não sei o que vai acontecer. Esse vlog ficou gigantesco, eu tava editando aqui no computador, eu tive que cortar um monte de coisa fora, porque tava dando mais de 40 minutos. E à medida que eu tô fazendo vídeos, em vez de ficar mais expert em relação a isso, eu tô ficando um pouquinho mais lerda e perdendo a noção de tempo, assim, que os vídeos vão ter no final. Enfim, viralizou. Eu comecei essa leitura, né, falando super bem, principalmente da escrita dos dois autores e da história, mas à medida que o livro foi
correndo, assim, as coisas foram desandando um pouco pra mim. Este livro, ele tem que ser lido sem ser levado muito a sério, ele tem que ser visto como uma sátira. A gente começa a levar o livro mais a sério e começa a analisar ele, alguns defeitos começam a surgir e eu tinha que ficar fazendo um trabalho constante, assim, de me impedir de ficar fazendo de ficar lendo com um olhar mais crítico, assim, e aí isso acabou custando um pouco a minha experiência de leitura. Pontos positivos, o humor, marquei várias coisas aqui do lado, então o humor, as referências à cultura pop brasileira e à sociedade brasileira como um todo, assim, e acho que eles colocaram isso dentro da trama de umas maneiras muito engraçadas e muito legais, assim. Eu gostei, assim, de ver personagens que normalmente, assim, que eu não tenho costume de ver em livros nacionais, assim, então a gente tem uma cantora funkeira, a gente tem um jornalista que é um jornalista de fofoca, assim, que dá furos de pessoas famosas, aí tem um namorado crossfiteiro, tem um jogador de futebol, e aí era muito legal, assim, ver eles descrevendo, né, essas pessoas, e são tipos de pessoas, né, estereótipos de pessoas que a gente segue nas redes sociais, né, pessoas famosas que a gente conhece, assim, e aí foi bem interessante, assim, de ver isso nessa narrativa, assim, dentro dessa história, mas tem o lado ruim, assim, né, que por ser um livro tão satírico, de tão humor, assim, tudo é muito raso, né, os personagens são muito rasos, o apocalipse e a resolução das coisas é tudo muito, muito raso, assim. E aí, acho que às vezes falta um pouco mais de profundidade. Eu fiquei pensando muito em Zumbilândia, né, que é esse filme de terror, assim, de zumbi, que é uma comédia, que mesmo assim ele ainda tem algumas coisas mais profundas ali, que no momento que ele é mais profundo, ele é profundo, entendeu? E aí a linguagem muda, a trilha muda, o jeito como os personagens falam muda. Acho que é basicamente isso. Ah, e nesse primeiro capítulo, né? Eu não sei se é o primeiro capítulo ou se é o prólogo. Acho que é o prólogo. Eu não sei, a escrita ficou bem diferente, assim, sabe? Nesse primeiro capítulo, o equilíbrio entre o humor e o sério tava perfeito, assim, e é por isso que me pegou tanto, assim. Com o passar da história, assim, esse equilíbrio ele foi se perdendo e foi pesando mais pro bobo, em vez do só engraçado misturado com uma dose, assim, de uma pitada de verdade, assim. Então é basicamente isso, assim, meu livro tá bem escrito, eu gosto muito de receber essas edições do Vib da Record, que são esses livros sem orelha, que eu não sei, me dá a sensação que eu tenho menos pressão pra deixar o livro bonito, e aí eu me sinto mais à vontade pra sair escrevendo, rabiscando, marcando tudo, enfim. Mas realmente é uma leitura, assim, que foi perfeita de fazer depois de Saboroso Cadáver. Realmente, assim, foi muito tranquilo, eu li em um dia só, eu dei risada, assim, de muita coisa, foi muito legal ver essas referências. O livro ainda tá em pré-venda, vai ser lançado dia 7 de novembro, ainda dá pra pegar na Amazon o livro com os brindes. Eu mostrei o unboxing desse livro de todos os brindes lá no meu Instagram, então vai lá e assiste tudo que dá pra ver, tudo de legal, assim, que vem junto com o livro. E é isso, espero que se vocês leiam, vocês gostem e me contem aqui embaixo o que vocês acharem. E muito obrigada por assistir até aqui, espero que vocês tenham um ótimo dia e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijinho!